eu agi do Espaço Energia Vital, que não estou no Espaço Energia Vital. Semana passada eu não vim aqui conversar com vocês porque eu estava numa palestra que foi muito interessante, que foi a palestra da Hortência, a rainha do basquete. E semana passada eu fui na palestra do Karnal, da Hortência e do Pondé. E eles falaram coisas muito legais que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, e vocês vão ver que tem tudo a ver com naturopatia, com uma vida equilibrada, e uma coisa faz parte da outra, porque a naturopatia, ela enxerga o ser humano como um todo, e nós precisamos cuidar de todos os nossos aspectos, e a palestra do Karnal foi muito falando da importância da gente manter a jovialidade, e é muito interessante porque ele fala que a jovialidade não tem nada a ver com a quantidade de colágeno na nossa pele, entendeu? Que você pode estar bem velhinho, e bem velhinho para mim é 95 anos, né? Porque tem gente que fala, mas quanto que é velhinho para você? Para mim, isso que é um velhinho. E você ainda manter a jovialidade na sua mente, no seu espírito. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que ele falou nesta palestra, que eu sou uma pessoa que eu adoro anotar as coisas, então eu fui anotando aqui todas os insights que eu tive. E aí ele começou falando que o mundo mudou, que o ensino mudou, que o que eu estudei em 2010 não vale mais nada para hoje, que o mundo atual é de cruzamento de informações. E ele fala assim, que eu acho isso importantíssimo: estude. Você parou de ler, parou de estudar, ficou ultrapassado. E ele falava, um médico que se formou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que não fez mais nada, já está ultrapassado, porque as informações estão vindo muito rápido. Então a gente precisa se inteirar das informações e ler. Além de ser bom para o cérebro, é bom para a gente se atualizar. Daí ele falou que ele nasceu em 1963 e que o Brasil está envelhecendo e que nós teremos mais velhos do que bebês. Que nós estamos durando mais, que em 1900 a média de vida era de 40 anos. Hoje está de 79 anos para as mulheres e já nasceram várias pessoas que serão os centenários. Quem nasceu no século 21, todas as pesquisas mostram que vai durar no mínimo 120 anos. E as mulheres duram mais. Mas mulheres, vamos durar com paz no coração, com saúde, com equilíbrio e, como eu sempre falo, com autonomia. Para mim, a autonomia é eu morar sozinha, eu cuidar da minha conta bancária, eu tomar banho sozinha, eu ir ao banheiro sozinha e eu poder viver uma vida sozinha, dirigir. Isso para mim é autonomia. E aí ele estava falando também que ele foi trazendo várias pesquisas, que as mulheres viajam mais quando viúvas, que as mulheres dirigem melhor e são mais resistentes a infecções e que o mundo vai ter mais mulheres e gente mais velha. Que nós teremos uma vida mais longa do que jamais foi, que é uma outra realidade, que as mulheres são a maioria da população e serão, e pensar numa vida melhor, numa vida com mais qualidade. E o que eu achei interessante que ele falou, é um equívoco se adiar a felicidade, porque eu vejo muitas pessoas que falam, é quando eu aposentar, quando o meu filho casar, quando eu casar, quando eu tiver um emprego melhor, que às vezes pode ser que o quando não chegue. Então a gente não pode realmente adiar a nossa felicidade. Ele falou do livro, chama-se O Jeito Harvard de Pensar Felicidade, que é muito interessante, e que nesse livro algumas das coisas que eles falam felicidade é uma condição para conquistar as coisas. E a gente manter a alegria, manter a leveza, manter a jovialidade
mas entender, obrigada do coração, que tem aquela música que já fala, né? Quem ri de tudo é desespero. Tudo tem o seu tempo. Eu sou formada em educação emocional e eu adoro, já fui muito tempo, ia mais vezes nas escolas, falar com as crianças sobre as emoções, e eu tinha os bonequinhos do filme Divertidamente, para ensinar e mostrar para as crianças que tem hora para todas as emoções. Então, se por exemplo meu cachorrinho morrer, a emoção normal, correta, ideal é que eu fique triste. Já se é o meu aniversário, eu ganho um presente, a emoção normal, correta, seria que eu fique feliz. Então existem emoções para tudo, e dele fala, né? Aqui ele fala, quem ri de tudo é psicopata, e que felicidade não é alegria. E ele fala muito da gente viver o presente, que a gente entender que nós vamos viver mais e é preciso termos mais projeto de vida. Que saudade de você, meu amor! Que nós temos mais educação ao alcance das nossas mãos. Meu curso de aromaterapia está na Udemy. Quem não fez ainda é porque não quer, porque é só pegar aqui na mão e colocar. Que daí eu achei muito interessante que ele estava falando da tecnologia, e ele fala a tecnologia é neutra, porque eu posso usar a tecnologia para estudar o curso da Udemy da Gi de aromaterapia, ou para ver uma pornografia, para ver alguma coisa que não é bom, que não vai me agregar. Então, a tecnologia é neutra, é o que nós fazemos com a tecnologia que vai fazer a diferença. E daí ele dá um exemplo lá na palestra dele. Ele fala assim, ó, um martelo, ele pode matar uma pessoa, como também ele pode pregar um quadro na parede e arrumar um móvel. Ele é neutro. Quem vai fazer aquilo sendo bom ou ruim somos nós. Então, conhecimento e a tecnologia também. E ele fala que nós temos mais tempo do que nenhuma geração jamais teve. E eu achei fantástico. Depois anota isso, que eu anotei aqui, que ele fala, gente, leitura equivale a banho. É obrigação, não é gosto, é opção. Se você vier aqui na minha casa, você vai ver a minha mesa de cabeceira, que não pode mais falar criado mudo, na minha mesa de cabeceira um monte de livro. E todo dia, a não ser aquele dia que eu subo muito cansada, eu me obrigo a ler que seja uma página para agregar alguma coisa. E eu achei fantástico o que ele falou isso. Então, eu vou falar de novo. Leitura equivale a banho, é obrigação. Não é gosto, é opção. E dele fala também para a gente não invocar o sucesso do passado, porque tem muita gente que fica, nossa, quando eu tinha 18 anos que eu era feliz. A vida é agora. Jeito Harvard da felicidade. Cuidar-se sempre, que não existe uma situação garantida, e é isso que eu falo, porque eu me cuido muito para aumentar as probabilidades de ter uma vida longa com autonomia e para diminuir as probabilidades de ter coisas ruins. É garantido? Não é, né, gente? Nada na vida é garantido, mas eu acredito que eu me cuidando da forma que eu me cuido, a probabilidade, eu estou aumentando a chance de coisas boas acontecerem, estou diminuindo a chance de coisas negativas acontecerem, ok? A vida é uma pia de louça. Não importa o quanto você lave, surge outra pilha. Isso é uma grande verdade, porque isso ele quis dizer sobre as demandas da nossa vida. E aí, a gente tem que entender que todo mundo tem demandas, que todo mundo tem percalços e que ninguém é feliz o tempo todo. Nós temos momentos de alegria, de felicidade, mas faz parte da nossa vida e do nosso crescimento nós temos os desafios. E aí, ele fala da questão de se fazer um esforço constante e que é aquela regra do só por hoje. Então, só por hoje eu vou fazer o que deve ser feito. Só por hoje, se eu vou viver mais, eu vou viver com que qualidade de vida? E aí, eu sempre ensino as pessoas assim.
Só por hoje eu vou tomar muita água e ver o meu xixi no vaso sanitário bem clarinho. Só por hoje eu vou fazer uma prática de meditação e vou tentar praticar yoga. Só por hoje eu vou fazer a minha rotina de óleos. Só por hoje eu vou comer frutas, legumes e verduras. Só por hoje eu vou dormir bem. Amanhã você acorda e faz a mesma coisa. Só por hoje, só por hoje. E assim a gente vive muito melhor. E aí ele estava falando o quanto que é interessante que a gente, obrigada do coração, que a gente aprenda instrumentos musicais, porque ele equilibra os dois hemisférios do cérebro. A atividade física, ele fala, é obrigatória. E, como eu sempre falo, a gente deve enxergar a atividade física também como um remédio. Porque se você for num médico e ele falar assim para você, Ale, você vai tomar esse remedinho, que vai te fazer viver mais, viver bem, com mais energia, com o seu coração funcionando melhor. Você não vai tomar? Vai. Atividade física é isso. E a gente deve fazer atividade física, eu faço, de fortalecimento, porque o meu esqueleto é uma pilha de ossos e o que sustenta essa pilha de ossos é a minha musculatura, a minha musculatura forte. E aí eu também preciso fazer alongamento, e o yoga é alongamento puro, mas ele também cuida da nossa mente e das nossas emoções. O yoga, ele ensina a gente a se olhar para dentro, e quando a gente se olha para dentro e se percebe mais, a gente lida melhor com o mundo lá fora. Então, lembre-se da prática de atividade física, e você vai fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de correr, vai correr. Eu gosto de nadar, vai nadar. Eu gosto de pedalar, vai pedalar. Mas lembra de também fazer fortalecimento. Faz yoga. Estou com a camiseta do yoga, que acabamos de praticar yoga. E daí ele fala que na idade do homem da caverna, o homem da caverna longevo era aquele cara que vivia 25 anos, ou seja, já era para eu não estar aqui faz muito tempo. E aí ele fala, cuidar não para parecer jovem por mais tempo, mas para ter dignidade, para ter corpo, consciência e dignidade cerebral. Achei fantástico. Eu sempre falo, como naturopata, da gente ter essa autonomia e ter mais dias na nossa vida, mas ter esses dias com muita qualidade de vida. Porque não adianta nada a pessoa que fala assim, ai que lindo, morreu com 98 anos. Daí, dos 80 aos 98, ele usava fralda, ele era alimentado por sonda, ele não podia morar sozinho e ele não reconhecia as pessoas ao redor. Isso que é da dignidade cerebral. Sabe outra coisa que ele falou que é muito importante para a gente manter a nossa jovialidade? Relevância social. O que você faz na sua comunidade para melhorar esta comunidade? Olha que importante a gente pensar nisso. E aí ele falou de um termo que é o ageísmo, que é o preconceito com a idade, que muitas pessoas têm e que é uma coisa que se está falando mais porque as pessoas estão vivendo mais e estão trabalhando sobre esse tema. E ele fala, o seu tempo é hoje. E daí ele estava falando também tudo isso lá do Karnal, que eu só posso ter opinião do que não ofende ninguém. Gosto é uma opinião, então eu posso ter o gosto sobre uma cor, ele até deu exemplo sobre o filme da Barbie, mas isso não vai ofender ninguém. E isso faz parte, inclusive, da gente viver bem em sociedade. E ele fala que o mundo mudou, que a mudança é cíclica, mas é uma mudança dinâmica. Continue aprendendo, esteja em estado de aperfeiçoamento. Constantemente estude e esteja aberto ao mundo com curiosidade. E isso eu sempre aprendi. Uma vez eu fiz um curso que ele falava, seja curioso. Se a gente não for curioso, fica muito difícil da gente se encantar com as coisas, a gente fica na mesmice.
E os valores não mudam. O roubo é roubo, a ética também não vai mudar. Então, por mais... Você estava com saudade das badaladas do meu relógio? Por mais que o mundo tenha mudado, esses valores da ética, da educação continuam os mesmos. O que muda é a técnica. Os novos critérios vão mudar e nem sempre para melhor. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é velho é ruim. Nós vivemos o drama da positividade tóxica e ninguém é feliz o tempo todo. E é importante a gente ter isso pra gente, porque é importante a gente ter pensamentos positivos, mas também é importante entender e saber quando eu tô de saco cheio, quando eu tô cansada, quando eu estou irritada com alguém. E a gente é adulto para saber expressar os nossos pensamentos e sentimentos para a pessoa, para falar tal atitude que você fez foi muito, posso até falar que foi babaca, foi idiota, mas é aquela atitude, não é aquela pessoa. E isso faz parte da questão da positividade tóxica, porque o mundo não é cor-de-rosa o tempo todo e a gente tem que entender. E eu posso entender que às vezes eu tô conversando com uma pessoa, nossa, aquela menina tava muito chata hoje, e tá tudo bem, vamos lidar isso com mais leveza. Daí ele fala que nós estamos envelhecendo e ele fala da importância, boa noite, da eumonia. Eumonia é um termo que a gente usa para falar da harmonia com a gente mesmo. Porque se a gente não conseguir conviver com a gente mesmo, vai ser difícil qualquer pessoa nos aturar. Então, a importância da gente se enxergar, se olhar para dentro, se perceber e conseguir ficar sozinha. Se você é aquela pessoa que você chega em casa, você liga a TV, você liga o rádio, não tem nada fazendo barulho, você liga o liquidificador para ter barulho, reveja os seus conceitos, porque você precisa estar mais com você mesmo. E ele fala da importância dos amigos, mas ele fala, nós não temos mais do que 5 amigos. E daí lá ele, numa passagem ele fala, conte como uma vitória para separar amigos de sorrisos falsos. Conte uma vitória para você separar amigos de sorrisos falsos. Então ele fala, converse com alguém que você acha que é seu amigo e fala assim, cara, eu tô ganhando tão bem, que ele dá exemplos, né? Então a minha vida financeira tá tão boa, tá tudo tão fluindo que eu tô feliz. Se aquela pessoa tiver a mesma reação que a sua mãe teria, ele dá um exemplo lá, é sinal que essa pessoa é seu amigo. E ele fala, cultive as boas amizades. E a amizade, assim como a saúde, também é uma construção. E eu sempre falei e vou continuar falando que se eu quero ter bons amigos, eu preciso ser uma boa amiga. Então a gente às vezes quer ter bons amigos, mas a gente não é um bom amigo. Então é importante eu me olhar e me perceber se eu estou sendo um bom amigo para as pessoas que eu quero, que sentem na minha mesa, que hoje eu estava falando disso com as meninas no yoga, porque daí com certeza a vida é mão dupla e vai fazer todo sentido. Seja educado e ético, você não precisa ser amigo de todo mundo. Aprender a ser mais e sair da zona de conforto que te puxa para trás. Mude a sua visão. Tudo se perde quando se perde contato com quem te gerou. Então ele fala de você cuidar bem, não só de família, mas ele fala dos seus clientes, das pessoas que você quer perto de você, que entra naquilo, né? Se você quer ser ter bons amigos, seja um bom amigo. Repete o que o cérebro insiste. Quer que ele faça, o cérebro quer que a gente faça a mesma coisa e é importante a gente sair da zona de conforto. O mundo hoje tem mais opções, mas não tem tantas certezas. E olha que interessante que ele fala, não perca tempo com o que não constrói, com o que não agrega coisas para a sua vida.
e que o mundo está precisando de afeto, de consciência prática, que a vida é muito curta para a gente viver com gente babaca. E que em relação às babacas, ele fala, a maior vingança que se pode fazer é a gente ser feliz. E jovialidade, que daí perguntaram, mas hoje em dia tem uma cobrança de jovialidade, que até a moça quis dizer que jovialidade era uma coisa ruim, mas na verdade ela interpretava jovialidade daquela pessoa, por exemplo, uma pessoa de 80 anos que quer se vestir e ter uma mentalidade de uma menina de 25 anos. Daí ele fala, jovialidade é um estado de alma, não é a quantidade de colágeno. A idade é libertador, nos deixa indiferente ao olhar alheio, a gente tem mais estabilidade. E ele fala, e essa liberdade é extraordinária. Não há sentido viver mais se não há essa jovialidade. Eu não posso falar como adolescente, me vestir como adolescente e aproveitar as coisas da minha própria idade. A gente tem que ser coerente com isso. Mas nós devemos ter jovialidade até o fim dos nossos dias. E ele fala da importância da idade, que a idade nos liberta dos medos e que a qualidade de vida não é determinada pela fantasia do que os outros têm sobre você. É você com você. Que o termômetro para saber a medida certa da educação dos filhos, que foi perguntado isso também, ele fala que educar é impor sem limites, que eu não devo bater. É um fracasso você bater em filhos. Mas, ele fala, você pode trocar a senha do Wi-Fi. Olha que interessante. Quem não estabelece limites ao educar, cria uma criança mimada e gera imbecis. Vou ler de novo, frase que saiu da boca do Karnal. Quem não estabelece limites ao educar, cria uma criança mimada e gera imbecis. E às vezes os pais, eles acham que eles estão ajudando, fazendo tudo por uma criança, só que na vida a gente tem frustração. E o que nos moldou e fortaleceu o nosso caráter foi saber lidar com as adversidades e com as frustrações. Então, quem tem criança, tome cuidado para não querer fazer tudo, porque é importante a gente ter essas frustrações. E a gente tem que impor limites proporcionais à nossa idade. Fornecer noção de que o mundo não gira ao redor das crianças e impor os limites para as crianças de acordo com cada idade, inclusive fazer as crianças ajudar na casa. E ele fala lá, você pode muita coisa, mas não pode tudo. Que existe uma causa e um efeito em tudo o que a gente fizer. Que a educação é um projeto de insistência. Educar é repetir. E ele fala que, infelizmente, tem mais gente fértil do que pessoas realmente dispostas a ser pais e mães. E eu achei que fez todo sentido tudo que ele falou. Foi uma palestra que passou super rápido, que foi super interessante tudo que ele foi falando. Daí teve essas perguntas e eu acho que se encaixou totalmente com o que eu penso. E principalmente quando ele fala, educar é um projeto de insistência a repetir. Por isso que eu estou aqui toda quinta-feira, eu só não estou se eu estou em algum evento que eu não posso mudar de horário, para educar as pessoas, para inspirar as pessoas, que é possível a gente migrar para uma vida com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais paz, com mais tranquilidade. E que são vários fatores que fazem com que a gente tenha isso. Por isso que a gente pratica yoga de terça e quinta, por isso que quem eu atendo como naturopata, eu ensino o quanto que é importante tomar muita água, o quanto que é importante a higiene mental, o quanto é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos e também cuidar de ter uma boa alimentação, uma boa suplementação e, claro, também os óleos essenciais, porque eles são ferramentas que as pessoas podem ter na casa dela
e usar sempre que precisar. A gente tem óleo para dar energia, a gente tem óleo para blindar a nossa imunidade, a gente tem óleos para dormir melhor. Eu tô feliz da vida, esse reloginho aqui, ó, ele conta quanto tempo a gente dormiu. E olha só que ele mede o estresse, ele vê se a gente está estressado, ensina a gente a respirar. E eu tô usando ele uns dias, ó, que ele fala aqui quantas horas eu dormi de sono. Ontem eu dormi 7 horas e 14 minutos. E saúde é construção. Um sono é construção. Sabe por que eu consegui dormir 7 horas e 14 minutos? Porque eu me programei, porque eu cheguei em casa, eu tomei banho, eu já montei o meu difusor e tem uma pesquisa fantástica falando que as pessoas que dormem com um difusor de óleos essenciais aumentam em mais de 200% a memória, que isso não é um achismo, foi feito um estudo. Então eu montei o meu difusor, a gente tenta aqui comer cedo, não comer uma alimentação muito pesada, subir cedo para dormir e já ligo o meu difusor e eu já passei os meus óleos essenciais para me ajudar a relaxar. Saúde é construção, uma boa noite de sono é construção, você, a sua educação, principalmente com seus filhos, também é construção. Eu sou daquelas que eu ensino a fazer uma construção bem fundamentada, porque eu acredito que uma casa com uma boa fundação vai durar muito mais do que ser muito mais forte para uma ventania, para uma chuva, do que uma casa que você construiu de qualquer jeito. E quando a gente enxerga você como um ser, como um universo, e a gente cuida do seu universo, você vai manter isso. E é isso que eu quero inspirar mais e mais pessoas, e já está dando a hora, e eu me propus a toda quinta-feira vir aqui por meia hora para estar conversando com as pessoas. Eu fiquei 2 quintas-feiras sem conseguir estar fazendo isso, porque semana passada eu estava na palestra da Hortência, que foi super engraçada. Gente, ela é muito engraçada. Eu não achava que a Hortência era tão divertida como foi a palestra dela. E a semana retrasada eu estava num treinamento que eu fiquei por uma semana. A gente acordava muito cedo e a gente ficava até 11 horas, meia-noite, fazendo mentorias e treinamentos para ser uma boa mentora. Porque como naturopata, eu sou a mentora das pessoas que vão me procurar. Porque a gente enxerga como um todo, então é preciso cuidar da nossa vida, da nossa parte espiritual, da nossa parte emocional, e isso como mentora a gente ensina as pessoas a fazerem. E é isso que eu quero inspirar mais pessoas, e é isso que eu quero que as pessoas entendam, que é simples ser saudável, mas eu preciso arregaçar as mangas e fazer. Nós estávamos hoje lá na aula de yoga, e eu conversando com as meninas sobre uma palestra que vai ter, é uma aula, na verdade, que vai ter aqui em Limeira, e foi de uma pessoa que eu conheci ontem, ainda não conheci, eu vou conhecer, mas eu fiquei sabendo dessa aula e fui ver essa pessoa e eu vi o conteúdo dele e falei, gente, olha a história de superação dessa pessoa, porque eu adoro pessoas inconformadas com as coisas, e ele é tão inconformado que ele teve um problema seríssimo e ele está bem hoje. Então eu adoraria, e daí eu falei, estava comentando com as meninas lá no yoga, eu falei, e aí a gente, assim que eu quero sentar na mesa, eu quero sentar na mesa de pessoas interessantes, de pessoas inconformadas, de pessoas que têm coisas para agregar para a minha vida, porque é isso que faz com que a gente evolua. Então se eu tenho a possibilidade daqui na minha cidade, de que a pessoa veio de fora para dar essa aula para a gente, aproveite essa oportunidade. A vida ela é feita de momentos de diversão. Sábado passado a gente estava lá, se reuniu com uma galera e foi lá no samba, que foi super gostoso, mas também a vida é feita na construção da gente ouvir as boas coisas, ler as boas coisas, porque com certeza eu vou aprender alguma coisa com uma pessoa que é inconformada, que conseguiu passar por o que ela passou
e se libertar do que ela se libertou, que é muito interessante. Se você quiser mais informações, me chama que eu te falo. Assim como também o que a gente vai ter lá no Espaço Energia Vital, que vai ser só dessa vez que vai ter essa aula, que a gente vai falar sobre a reflexologia pelas orelhas. Não é simplesmente colocar pontinhos, mas é lidar com isso aqui como um microsistema, porque a minha mão é um microsistema, os meus olhos são microsistemas, minha orelha também. Então, se você quer entender mais o como não só você pode se ajudar, mas também ajudar as pessoas que você ama, porque a nossa missão é formar curadores do lar, você precisa estar com a gente dia 26, porque não vai ter outro curso desse ao vivo e a cores, tá? Depois ele vai estar só no online para vocês. E eu agora acho que deu meu tempo e espero ter inspirado vocês. Se você não assistiu do começo, assista, porque foi muito interessante tudo o que o Karnal falou. Ele é um historiador, mas ele tem uma bagagem gigante, ele é extremamente estudioso e ele trouxe um conteúdo e passou tão rápido. Quando a gente viu, tinha dado 1h30 quase de palestra e passou tão rápido porque ele foi falando as coisas de uma forma tão legal que valeu super a pena. E quando tiver oportunidades assim, gente, na sua cidade, assim como teve aqui, que aliás eu quero, para terminar, finalizar agradecendo o Everton, vereador, porque eu fiquei sabendo através das redes sociais dele, diz que ele é extremamente atencioso e graças a eu estar vendo, né, e ele me falou e eu fui lá participar dessa semana que foi da escola da Câmara Legislativa daqui de Limeira, que vale a pena, e foi uma judiação porque a palestra da Hortência, que foi um show, tinha um monte de vaga ali, tinha cadeiras de pessoas que não foram, que fizeram inscrição e poderiam estar ali agregando conhecimento. Não perca a oportunidade na sua vida quando você tiver de conversar com pessoas interessantes, de estar com pessoas interessantes. Então, se você não está pegando agora, vai lá no comecinho para assistir, porque vai valer a pena. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem, mas eu sei que você pode estar muito melhor construindo cada vez mais a sua saúde natural. E agora para você, nesta linda quinta-feira, eu digo tchau. Se quiser ir sábado, me chama porque ainda tem vaga. Beijo!